Evangelho, sábado da 17ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem ao pedido dela, e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 17ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o começo do 14º capítulo do Evangelho de São Mateus. E juntamente aparece a memória de São Pedro Crisólogo. O grande bispo de Ravenna, na Itália, seus sermões têm grande destaque. Já em várias ocasiões tivemos a oportunidade de usar os seus textos. Recolhe-se, parece que historicamente, mais de 200 sermões de São Pedro Crisólogo, cuja sua escrita e suas palavras, sempre ricas em doutrina e sem ambiguidade, lhe renderam um atributo de palavras de ouro. São Pedro Crisólogo, em todo o tempo do seu episcopado e da sua vida religiosa, sempre defendeu a verdade. E o Evangelho de hoje nos traz exatamente a realidade de resistência à verdade que existe no coração de Herodes. Bom, são vários os personagens que aparecem no Evangelho de hoje, mas tudo começa com o conhecimento dos gestos cumpridos pelo Senhor, os gestos messiânicos realizados por Jesus, ou seja, os seus milagres, né? Os personagens, como falamos, são muitos. Tem Herodes, tem João Batista, tem a filha de Herodíades, tem os convidados que estão presentes à festa, enfim, são diversos os personagens que compõem o cenário do Evangelho de hoje, mas tudo começa com a força do testemunho do Senhor. Herodes tomou conhecimento do testemunho de Jesus, da fama do Senhor, dos atos messiânicos cumpridos pelo Senhor, que vão ser chamados por ele de gestos miraculosos. Diz aqui o texto: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Assim fala a Bíblia de Jerusalém, mas o texto litúrgico que nós ouvimos do lecionário, ele apresenta uma outra tradução, mas fazendo sempre referência aos gestos miraculosos, ou seja, ao cumprimento
das promessas messiânicas, o que significa dizer que o rei tinha conhecimento desse anúncio. O que significa dizer que também ele, um dia na sua vida, recebeu o anúncio da lei e o chamado à conversão dos profetas. Mas como Herodes estava vivendo a sua vida? O texto do Evangelho de São Mateus deixa claro que Herodes desejava matar João Batista. Ele o odiava, não o queria bem, porque João lhe dizia a verdade. Herodes não era o homem da verdade. Conhecia a verdade porque lhe fora anunciada. Sabia reconhecer os sinais que acompanhavam a verdade do Senhor, afinal, ele sabia reconhecer cada um dos sinais messiânicos que lhe contaram a respeito de Jesus. Tinha também a fé na ressurreição, podemos dizer assim, não como nós a temos hoje, mas como anunciaram os profetas, em que o Senhor poderia fazer com que os ossos ressequidos voltassem à vida, né? Ele conhecia a história de Elias, que ressuscitou a menina, pelo poder de Deus. Então o poder de Deus estava sobre esse homem, porque esse homem realizou prodígios. E aí a gente vê duas coisas aqui. João Batista, que lhe anunciava a verdade e era considerado pelo povo como um profeta, ao ouvir o testemunho de Jesus e atribuir a João Batista a sua ressurreição, digamos assim, né, que ele havia ressuscitado pela mão de Deus, significa reconhecer, é importante essa associação que ele faz. Quem é Jesus? Jesus é João Batista que ressuscitou. Ele faz uma associação que imediatamente deixa claro que João Batista trazia em si a verdade. Se ele era o profeta, a mão de Deus estava com ele. O que significa dizer que ele levantou a mão contra um ungido de Deus. Ele conhecia o que Davi disse a respeito de Saul. Não ousarei levantar a mão contra o ungido de Deus. Ele não só levantou a mão contra o ungido de Deus, ele atentou contra ele. E isso tudo porque, afinal, como a gente viu na continuação do texto, João Batista foi executado por uma ordem dele, mas a gente não vê nas palavras de Herodes o arrependimento e a contrição. Em nenhum momento, sabendo da verdade e agora temendo ter se colocado contra a verdade, mas como assim temendo, Padre Fábio? Ele já não tinha se colocado contra a verdade? Sim, já tinha se colocado contra a verdade, mas diante de um testemunho tão eloquente como esse, não sobra espaço para você ter dúvidas. Mas em nenhum momento aparece no coração dele o arrependimento. Herodes, vendo que Deus estava com João e permanece com João, que o Deus é o Deus da verdade e que manifesta o seu poder, ainda assim Herodes não se arrepende de sua conduta. Perceberam, meus irmãos? Que grande desgraça! O rei não se arrepende do mal que fez, mesmo vendo Deus dar o seu testemunho. Mas como assim, Padre Fábio? Veja, se sabendo que João Batista ressuscitou, vamos colocar assim, essa seria a compreensão de Herodes, né? O mínimo que ele deveria fazer
uma vez que ele reconhece que o poder de Deus está com ele, né? Ressuscitou dos mortos, e é por isso que os poderes operam através dele, porque Deus está com ele. Olha a afirmação que Herodes está fazendo. Era para ele ir ao encontro, no mínimo, com o interesse de ver João Batista e lhe pedir perdão pelo mal que ele fez. E receber aquilo que muito provavelmente, assim como aconteceu com os outros reis, né? Deus daria a ele uma pena penitencial para que ele pudesse voltar à comunhão com o Senhor, né? Assim como o Senhor fez com Davi. Então, a pena penitencial. Entretanto, Herodes não toma essa atitude. E aí o que é mais surpreendente a respeito da misericórdia é que se ele fosse ao encontro de João Batista, crendo, né? Crendo ser João Batista, para lhe pedir o perdão, encontraria Cristo, que é caminho, verdade e vida. É o bom pastor misericordioso que busca a ovelha perdida e a traz sobre os ombros, que não veio para quebrar a cana rachada, nem para apagar o pavio fumegante. Mas Herodes testemunha a verdade de Deus, ou seja, Deus está com esse homem, mas eu não quero estar com ele. Que terrível. Bom, agora está ficando ainda mais clara a postura de Herodes, né? Porque todo o texto que vem em seguida é o texto em que Mateus vai apresentar o contexto que antecedeu o episódio que foi narrado no versículo 1 e 2. Só que por um instante parece que existe um arrependimento no coração de Herodes por ter feito o que fez. Mas esse arrependimento é por quem? Como assim, Padre Fábio? Não entendi a pergunta. Ele está arrependido pelo que ele fez mesmo? Ou será que esse suposto arrependimento, essa tristeza, não viria porque, por uma razão fútil, agora ele poderia vir a enfrentar a fúria do povo? Lembrem-se, ele tinha medo da multidão, porque a multidão considerava ele um profeta. Entretanto, por um motivo fútil, Herodes mata João. E diz, versículo 9, o rei se entristeceu. E a gente pensa na pena cristã, né? Naquele sentimento de nós ficamos penalizados pelo rei por aquilo que ele fez, né? Ele se entristeceu, poxa, ele se arrependeu, mas aqui eu abro esse parênteses, essa tristeza foi pelo quê? Porque se deu conta que agora ia ter que enfrentar um problema com o povo por uma razão fútil. Ia ter que enfrentar uma baita de uma dor de cabeça das pessoas que poderiam se rebelar contra ele e acusá-lo mais uma vez de ser uma pessoa incapaz ou uma pessoa, enfim, com limitações, ou acusá-lo de tantas outras coisas. Mais uma vez ele ia ver a sua imagem não difamada, mas acusada pelo povo, e teria que enfrentar talvez uma rebelião, ou seja, ia ter problema, ia ter trabalho com aquilo, por uma besteira, ou seja, por algo que era completamente desnecessário. Arranjou sarna para se coçar, quando poderia ter ficado calado e nada disso ter acontecido. Então, será que não é uma tristeza grande por ele mesmo? Porque se fosse uma tristeza enquanto o início de um arrependimento por aquilo que ele tinha feito, me parece que a sequência do segundo versículo seria bem diferente. Ela não terminaria só com as palavras que foram apresentadas a respeito da certeza de que João Batista ressuscitou porque Deus está com ele, o poder de Deus está sobre ele. Era para, por primeiro, ele correr, como também fez o rei Davi, a pedir perdão, arrependido por aquilo que tinha feito. Mas isso
não aparece em nenhum momento do texto, porque essa, por desgraça do rei, não é a verdade do seu coração. Ele, de fato, odiava João. Talvez a pouca admiração que tivesse fosse pela coragem que João tinha de falar diante de todos e diante do rei aquilo que o incomodava, enquanto muitos não tinham coragem sequer de estar diante do rei para falar aquilo que realmente pensavam. E João falava não só o que ele pensava, mas aquilo que é a verdade, e ele sabe que, não sendo um homem da verdade, o rei iria incomodá-lo. Talvez o admirasse por essa grande ousadia e gostasse de ouvi-lo pelas coisas que ele falava, mas não para tê-las para si como suas. Ele não era um ouvinte atento, interessado, não tinha um coração aberto para tomar para si aquilo que Deus lhe oferecia. Tanto que a figura de Jesus e o anúncio dos sinais de Jesus, dos milagres realizados por Jesus, era o grande sinal para que ele se convertesse do mal que fez e, arrependido, fosse até Cristo para lhe pedir perdão. Mas não o cumpriu. Não o cumpriu. Todo o restante do texto, todo o enredo da execução de João Batista, nós vemos que é marcado por uma orquestração dos inimigos de Deus para tentar calar a voz de Deus. E aqui entra o grande contraste que Mateus quer nos mostrar, né? Os gestos de Jesus são palavras. Herodes tenta calar a voz que clama no deserto, mas eis que a palavra já ecoa sobre o coração dos homens. Herodes tenta extinguir o anúncio da verdade, mas aquele que é a verdade já está no meio de nós. Herodes tenta perturbar o caminho daqueles que seguem o precursor, mas o Messias, que é caminho e vida, que é caminho, já está no meio de nós. Ele tenta extinguir a vida de João. Ele tenta não, ele extingue a vida de João, mas aquele que é a vida já está no meio de nós. E dessa forma, todos os esforços dos operadores da maldade caem por terra. Por maior que seja a dor que eles causam, que essas ações venham a causar naqueles que estão à sua volta, por maior que sejam os escândalos gerados, porque, convenhamos, né, por caridade, aquilo que se passa no Evangelho de hoje é de embrulhar o estômago. Você está no meio de uma festa, de repente uma mulher do nada vira e fala: eu quero a cabeça de um homem, tem tanta coisa para pedir, né? Até aqueles dali, imaginem os mais perversos que estão ali, né? Que diante do rei que faz uma apelação como essa, os olhos devem ter se enchido de muitos modos e maneiras, e para tantas intenções. E aquela mulher faz um pedido nojento desse, de no meio de uma festa entrar com uma cabeça num prato. Por favor, né? Então causa escândalo, mas causa também repulsa, né? A ação do mal, ela faz virar o estômago, ela escandaliza, ela é nefasta, gera esse mal-estar, faz tudo se tornar sombrio. Mas nada disso prevalece. Nada disso prevalece. A voz não foi calada porque a palavra está no meio de nós. A vida não foi extinta porque aquele que é a vida está no meio de nós e foi rejeitado por Herodes, mas acolhido pelo inteiro povo. Aquele que é o caminho está no meio de nós, e os discípulos de João Batista não perderam o caminho, porque antes de João Batista ser morto, ele aponta para Jesus e ali estão João e André, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus.
aquele que deveria vir depois de mim, não sou digno de desatar as suas sandálias. E eles o seguiram. Então, os agentes da maldade fizeram todo esse rumor, todo esse alvoroço, toda essa barbárie, mas triunfou a vida, triunfou Cristo, triunfou a verdade, triunfou o poder de Deus que opera no meio dos homens. Que isso fique bem forte para mim e para você e ecoe no nosso coração o memorial dessa página do Evangelho. Triunfou Cristo. Os corações que não acolhem a verdade são capazes de amedrontar os homens e de se levantar contra eles das maneiras mais nefastas e vis possíveis, mas triunfará sempre Cristo e a verdade. É Ele o vencedor, a Ele o tempo e a história, a Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa é a verdade que o Evangelho de hoje nos traz e que nós com alegria dizemos: bendito, Senhor, seja o teu santo nome por todas essas coisas. E para terminarmos a nossa meditação de hoje, pego mais alguns minutos para ler esse belíssimo sermão de São Pedro Crisólogo a respeito do mistério da encarnação, que com tanta delicadeza começa falando a respeito da Virgem Maria e vai terminar falando do amor que Deus sente por toda a criação e por cada um de nós. Dos sermões de São Pedro Crisólogo, bispo: se uma virgem concebe, virgem dá à luz e permanece virgem, isso não é costume, mas um sinal. Não é normal, mas virtude. É o Criador, não a natureza. Não é comum, mas é único. É divino, que fique claro, não é humano. Que Cristo nascesse não veio de uma necessidade, mas de seu poder e de uma vontade. Foi o mistério da piedade, a reparação da salvação humana. Quem, sem nascimento, fez o homem da argila intacta, nascendo, fez um homem de um corpo intacto. As mãos que se dignaram pegar no barro para nos plasmar, também se dignaram assumir a carne para nossa recriação. Por conseguinte, se o Criador se encontra em sua criatura, se Deus está na carne, é honra para a criatura, não é injúria para o Criador. Homem, por que és tão vil a teus olhos, tu que és tão precioso para Deus? Como essa frase ela é impactante diante de tudo aquilo que ouvimos hoje de Herodes, né? E como ela é forte para a gente. És tão precioso aos olhos de Deus, meu irmão, porque às vezes permitimos que o nosso coração se afaste tanto dele, ao ponto de admirarmos a maldade, de até desejarmos ela na nossa vida, como se fosse possível por ela realizar a justiça e alguma coisa que seja boa. Voltando. Porque, tão honrado por Deus, te desonras a ti mesmo desse modo, pela vida que escolhes. Por que indagas onde fostes feito e não te preocupas para o que foste feito? Esta casa do mundo que vês, não foi toda ela feita para ti? A luz que te foi dada afasta as trevas que te cercam. Por tua causa foi regulada a noite, foi medido o dia, para ti o céu, com os vários fulgores do sol, da lua, das estrelas. Se irradia para ti, a terra se embeleza de flores, de bosques, de frutos. Para ti foi criado no ar, nos campos, na água, linda multidão formada de animais estupendos, para que a triste solidão não perturbasse a alegria do novo mundo, nem o teu coração. O Criador ainda imagina algo mais para a tua honra. Põe em ti sua própria imagem,
para que a imagem visível torne presente na terra o invisível Criador, e te colocou no mundo como seu representante, para que tão vasto domínio do universo não fosse lesado por esse representante do Senhor. Aquilo que por si mesmo fez em ti, Deus, com clemência, assumiu em si, e quis ser verdadeiramente visto no homem, em quem antes apenas aparecia imagem. Concedeu que fosse a realidade quem antes recebera ser a semelhança. Nasce, portanto, Cristo, a fim de por seu nascimento, tornar de novo íntegra a natureza. Aceita a infância, sujeita-se a ser nutrido, cresce pelo passar dos anos, para renovar a idade una, perfeita e eterna, que ele mesmo fizera. Traz em si o homem, de forma a não mais poder cair. A quem fizera terreno, falo agora celeste. Ao animado apenas pelo espírito humano, vivifica pelo espírito divino, e assim leva-o todo para Deus, de modo que nada do pecado, nada de morte, de sofrimento, de dores, tudo de terreno, nada reste então, pelo dom de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai vive e reina na unidade do Espírito Santo. Ele, Deus, agora e sempre, pelos séculos infinitos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Crisólogo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.